Pessoal, é o seguinte... porque nós temos daí, diante da situação que o professor Sandro coloca, um fator extremamente real, que é imaginar que a política de cotas no Brasil, ela vai estar penalizando a população branca marginalizada sem fazer uma dimensão do que significa ser negro nesse país. De fato, nós temos que dizer que a política de cota, ela vem sendo combatida por todos os setores da sociedade, ela vem sendo combatida veemente, porque ela é uma possibilidade da divisão do bolo. Vamos falar claro, esse país viveu com uma universidade com 0,1% de população negra. E nunca ninguém se alvoroçou em relação a isso. E esse país é um país de 60% de população negra. Como é que você explica que na universidade só tem 0,1%? E por que é que essa discussão não foi feita? Porque não interessava. Porque era muito bom enquanto a população negra continuava lá, à margem desse processo. Hoje, quando a discussão de cotas, que é um grão de arroz no meio da política maior, ela vem à tona, ela traz a discussão de toda a dimensão, não só da questão racial, mas ela traz também a dimensão da questão social. Pessoal, eu queria ampliar a discussão para cotas em empregos e cotas em partidos políticos também. Isso, mas, Renato, antes de chegarmos lá, eu posso falar depois sobre esses dois pontos, mas o que eu gostaria de falar, e daí também saber a opinião dos colegas, é o seguinte: todas as políticas afirmativas, a grande maioria delas, né, e a questão de cotas, elas estão desde o início voltadas para a universidade, né, por ser a universidade um emblema. Né? Já se falou aqui nessa mesa, o universitário na sociedade brasileira, ele é um doutor ao final do seu curso. Né? Mas eu, quando vejo, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi longamente gestado, inclusive através de todos os movimentos, com o apoio do deputado Paulo Paim e tudo mais, né? Eu não vejo no capítulo do direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer, uma linha que se dedique a colocar políticas afirmativas ou igualdade já na educação básica. Né? Então, por que nós vamos ficar sempre com o emblema? Eu não estou dizendo que não devamos ficar. Nós devemos ficar, sim, as cotas estão aí e eu já dei minha opinião no primeiro bloco do programa. Mas eu acho que nós devemos também olhar para a oportunidade da criança negra desde esse é o ponto, né, principal, né? Para a gente não ficar numa dependência de cotas, claro, né? Escolas né? Isso é importante. Eu gosto da ideia de políticas de ação. Até porque a universidade no Brasil é algo tão elitizado que ainda que nós tivéssemos amplas cotas para negros, mudaria muito pouco o cenário. Porque se nós temos aí uma população em torno de 60% de não brancos, pelo menos, né, nas diversas denominações, mesmo que nós tivéssemos 60% dos que chegam à universidade, o efeito seria simbólico. Né? Se nós queremos um efeito, e seria muito mais caro para o governo, por isso que o governo não é a favor de políticas de cotas mais amplas nos outros graus de ensino, porque ele sabe que o que termina na universidade já é um resto muito pequeno. Mas veja, não é, mais barato, essa seria a solução para a sociedade, né? Para uma sociedade mais justa. E aí não apenas para a população negra, sim, principalmente em comunidades onde há uma densidade de crianças precisando ir para a escola, e aí escola em tempo integral, alimentação, refeição, como outros tantos países, como a Coreia já fez, tantos outros, não é? E também a criança branca pobre, porque hoje nós temos uma violência urbana que se justifica pela não formação adequada da criança até a sua juventude. E vale para branco e para negro. Eu acho que essa dicotomia, né, de que as cotas acabam previsiando... Na verdade, a palavra, eu não gosto, vou ser bem sério, não gosto da palavra cotas. Porque, na verdade, nos Estados Unidos, a palavra cotas faz parte do discurso dos conservadores.
São os governadores que dizem que tem cota porque cota implica em privilégio. Então, nunca gostei dela. Mas quem criou cotas? Não, quem criou a expressão? São os conservadores. Quem cunhou a expressão são os conservadores. Então, se você for pegar os documentos, são todos falando de políticas de ação afirmativa. Sim. Eu acho assim, primeiro ponto importante. E as primeiras ações afirmativas não estavam com foco na universidade. As primeiras ações afirmativas dizem respeito ao trabalho e emprego. Sim. Trabalho. Tá, então vamos falar nisso, professor, que daqui a pouco termina o programa e a gente não fala sobre o assunto. Que não foi contemplado. Pois é, não foram contempladas as vagas, tanto para emprego como para partido. O senhor acha retrocesso era também? 20%. Eu acho assim, em relação a partido, tenho lá minha... Eu já comentei para vocês desde o início que eu tenho lá minhas dúvidas em relação à ideia de um estatuto que faça a gestão de tudo. Agora, eu achei um absurdo não ter previsto política de incentivo, de estímulo a empresas que queiram ter programas Sim. de promoção de negócio. E é a coisa mais liberal que existe. Exato. Todas as 500 empresas da Fortune, as grandes empresas, todas praticam política de ação afirmativa. Sabe por quê? Porque eles já perceberam de que ter um quadro de funcionários adequado com o perfil da população ao seu retorno, ela escolhe os melhores. Sim. Escolhe os melhores. E nessa linha do politicamente correto tem uma aceitação social também. E tem um aspecto bastante interessante, porque o que acontece com aqueles que não são homens adultos, brancos e velhos? Por exemplo, aquele que não faz parte do grupo dos homens brancos adultos. Você não vai jogar bola, você não participa desse ciclo de convivência. Sim. Então você escolhe as pessoas para funções, né? Não porque ele é o melhor, mas porque ele faz parte das relações. Então quem não joga tênis, quem não vai para algumas casas, quem não participa do ciclo de convivência desses homens brancos adultos de classe média ou alta para cima, é que não ocupam essas funções. Bom, resultado, a empresa perde, porque não tem os melhores quadros. Bom, pessoal, nem mulheres, nem outros. De relacionamentos, né? Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta. Tem uma opinião polêmica aqui do Eduardo no centro. Ele faz uma referência ao Agnaldo Timóteo. Aquelas frases do Timóteo, né? E a gente vai para o intervalo e até já. O Agnaldo